Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um NS Podcast, este programa que nada mais é do que um pretexto para eu chamar pessoas que eu já conheço há anos para trocar ideias na prévia do podcast e durante o podcast. Então, assim, não começarei antes de apresentar convidado, antes de fazer essa parte toda, esse mise-en-scène, tudo que a gente faz aqui, porque eu já conheço esse rapaz que está aí do outro lado. Começarei primeiramente agradecendo a vocês que estão aí nos ouvindo. Tem sido muito legal a interação de vocês, a participação, as visualizações. Então, muito obrigado a vocês que estão aí do outro lado. Iago, isso quer dizer que a gente não precisa mais se inscrever? Você não vai pedir mais curtidas nem comentários? Não vai ser o caso. A gente vai, no caso, pedir agora, inclusive. Curtam desde já o vídeo logo no começo. Comentem ao longo do vídeo. Então, achei tal parte legal, não concordei, comente tudo aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho também para receber todas as notificações. Iago, você vai ler todos os comentários? Não, provavelmente não. Sinto mentir, mas assim, dada a minha não presença numa assessoria de marketing tipo o Felipe Neto, que responde para ele, eu não vou ter como responder. Então, muito provavelmente, comentem aí, eu vou adorar receber o comentário de vocês também. Farei o esforço para ler o máximo possível, mas sem as mentiras protocolares do youtuber. Eu não lerei tudo que vai estar embaixo, muito provavelmente, principalmente a depender da demanda. Agora vamos à parte que eu me exponho desnecessariamente, convidando pessoas que são meus amigos de longa data, por dois grandes motivos. O primeiro desses motivos é que eu pareço um puta amigo ruim. Que eu faço as perguntas basiconas que eu já deveria estar sabendo. Então, eu pareço um péssimo amigo. O que não deixa de ser uma realidade, mas também não precisava ser exposto ao público também, né? Vamos ser honestos. E um segundo grande ponto, além de eu parecer um péssimo amigo nesse exato momento, é que essas pessoas têm histórias minhas antigas e que na conversa espontânea com o amigo que a gente esquece que está gravando, isso pode vir à tona. Então, assim, são dois pontos que muito me deixam angustiados nesse exato momento no início de um papo, que já durou uma hora. Vocês estão aí, nossa, tem 2 minutos de vídeo. Não, tem 1h02 agora de gravação. Não gravamos a primeira parte, obviamente, mas essa daqui a gente está iniciando a gravação. E, meu amigo, primeiro te agradecer o aceite do convite. E segundo, fazer a pergunta já tradicional, para além do Lattes, quem é você? Muito bem. Eu sou uma pessoa que... Bom, meu nome é Érico, né? Como vocês podem ver. Eu não sou um cara de carreira acadêmica, então é importante deixar isso claro. Eu decidi... não que eu não me atualize cientificamente, não é isso, mas eu decidi mais, primeiramente, para a prática, né? Então, eu trabalho como profissional. Mas, mais do que isso, eu sempre me interessei muito por movimento humano. E quando eu falo movimento, não só do corpo, mas da lógica de funcionamento das pessoas, de como a gente interage, como a gente caminha. E eu sempre fui muito insatisfeito em relação à vida no geral. Então, eu sempre fui muito desconfortável com a situação de que as coisas eram, principalmente com as desigualdades, sempre me geraram muita angústia. Então, eu sou uma pessoa em busca constante de oferecer alguma coisa um pouquinho melhor do que é o que eu vejo por aí. E quando eu falo que eu vejo por aí, não falo só do lado profissional, mas falo mais do lado humano mesmo. Então, nos diálogos, nas interações, na vida, e profissionalmente, naturalmente, eu procuro isso também. Já trabalhei como garçom, já trabalhei como artista de circo, já trabalhei como palhaço, já trabalhei como pedagogo, já trabalhei como auxiliar de escola, já troquei fralda de outras crianças que não as minhas, e atualmente organizo, planejo e penso qualidade de vida, exercício físico e longevidade com os meus alunos. Acho que é isso, assim. Amigo, eu sempre faço esse processo de retomar, mas obviamente contigo vai ser um pouco diferente, porque
há questões que eu tenho mais curiosidade do que o público, e o público que me perdoe, mas eu tirarei as minhas, né? Tirarei as minhas na hora deles. Essa pessoa insatisfeita com as coisas que vinham, já era uma pessoa insatisfeita quando criança? Você já era um jovem insatisfeito ou você era aquele cara, tipo assim, mais bagunceiro, brincalhão, não tava nem aí para as coisas? Como que você era quando você era pequeno? Eu acho que um pouco insatisfeito. E meu pai e minha mãe, eles trabalharam a vida inteira com... Eu assisti meu pai e minha mãe trabalhando a vida inteira com projetos de assistencialismo, né? Assim, para além do trabalho deles, eles faziam esse processo num lugar que eu frequentava quando era criança, que era um centro espírita. Então, eu acho que tem duas coisas importantes sobre mim. Assim, acho que isso foi uma coisa que eu sempre convivi com essas crianças, então, tipo, por mais que eu tivesse uma condição, a gente não era rico, nem classe média, a gente era pobre, mas a gente era pobre que nunca passou necessidade, vamos dizer assim, nunca passei fome, nem nada disso. Sempre tive uma casa própria, enfim. Mas sempre convivi com muitas pessoas que não tinham o que comer. E uma coisa que minha infância foi muito assim, foi questionadora. Então, eu sempre fui um cara que sempre me perguntei muitos porquês das coisas. Então, constantemente eu me pergunto, mas por que assim? Mas por que assado? Mas por que daquele jeito? Por que daquele outro? Naturalmente, como uma pessoa moldada na nossa sociedade, eu fui me adequando a um formato natural, né, de jeito de viver, e eu, como um cara extrovertido, acho que usei, e uso até hoje, acho muito dessa extroversão para me encaixar. Até um ponto que eu tive uma oportunidade de fazer uma viagem para fora, sair um tempo e tal, e foi quando eu olhei de fora e eu vi, porra, mas eu não me encaixo exatamente aí. E aí, acho que esse descontentamento aumentou muito, ao passo de que a minha necessidade de me mover pessoalmente aumentou muito também. Mas eu acho que eu tive uma origem que alimentou isso, e especialmente essa questão dos porquês. Assim, meu pai fala que eu era uma criança muito chata, assim, entendeu? Perguntava por quê o tempo inteirinho, com tudo, absolutamente tudo eu queria entender, queria saber por que é assim, por que é assado. Eu lembro de um episódio que eu acordei, tipo, eu tinha 6 anos, eu acordei no meio da noite chorando, desesperado. E eu falei assim, pai, quando a gente morrer, pra onde que a gente vai? E ele ficou tipo, mano, vai dormir, moleque. Sabe, assim... Então, acho que é meio que, assim, não respondi exatamente, mas respondi como foi possível. Amigo, não há resposta certa. Essa que é a vantagem. Essa que é a vantagem. Fazendo uma de Albujano aqui no meio do negócio, nada é certo. Tudo é certo. Tá vendo? Segue-se. Perfeito. Amigo, dentro desse processo, você citou essa viagem. Me confirme quando que ela foi. Ela foi... Eu voltei no fim de 2015. É isso mesmo. Voltei no fim de 2015. A gente está falando da viagem para Dinamarca. Para Dinamarca, foi um intercâmbio que na verdade, foi uma oportunidade, assim, inclusive, talvez um dos grandes presentes que eu recebi, assim, da faculdade. Foi a oportunidade dessa viagem. Eu nunca fui um aluno acima da média. Na escola, eu não era um cara que estudava fora do horário de aula, mas eu era um cara muito bom em prestar atenção no que estava sendo dito em aula, e eu conseguia absorver muito daquilo. Então, como eu tinha essa dificuldade de estudar fora, eu sempre tentava estar muito presente no momento da aula. Isso sempre me permitiu, tipo, não ser o melhor em tudo, mas em ir bem nas coisas. E na faculdade eu não fui nenhum exemplo também. Eu achava que eu era um aluno médio para bom, mas eu tinha outras habilidades que eu acho que foram diferenciais, assim, e que eu ganhei um grande presente.
por causa dessas habilidades, assim, que foi assim, essa viagem, né, um convite da minha orientadora de TCC, né, a Lica, e eu fui para um lugar incrível, assim, uma escola, que eu fiquei lá 6 meses estudando parkour, e engraçado, né, estudando parkour, estudando ONGs, entendendo a cultura dinamarquesa, e é o que eu falei, assim, eu acho que a grande diferença de você morar fora do seu país é você conseguir observar a cultura do seu país de fora, né? Com um olhar externo àquilo, com alguma coisa para comparar. Porque quando você está dentro da água, você não sabe o que é água, né? Quando você vive dentro da água. Né? Então, quando você passa a ter referências diferentes, você fala, pô, então assim talvez seja assim por causa daquilo, aqui talvez seja assim por causa daquele outro. Então, por isso que eu falo que foi um grande presente, sabe? Não foi um grande mérito meu, assim, tipo, não, esse aluno é tão bom que ele precisa fazer um intercâmbio. Não foi isso que aconteceu. Mas, enfim, foi muito legal, assim, foi muito produtivo. Eu tenho um ponto de discordância, porque, assim, conhecemos a Lica, né? Sim. Eliana de Toledo está ali, inclusive, é uma das primeiras entrevistas desse canal. E tem um ponto importante, que talvez para ela a questão não seja quantos 10 você tirou no processo acadêmico, seja a tua capacidade de aproveitar a experiência que ela vai proporcionar, né? Que ela vai auxiliar a proporcionar. Né? Então, assim, das pessoas que a gente conviveu, pouquíssimas pessoas teriam a capacidade de voltar tão transformado quanto você voltou. Assim, olhando de fora e olhando agora de um olhar mais velho, porque obviamente, assim, o que a gente se xingou depois que você voltou foi um treco impressionante. Foi. Foi um treco impressionante. Mas aquela mudança de olhar, ou aquela mudança que você teve ali, de postura, né, que era necessária, talvez se a gente colocasse um aluno que fosse muito CDF, né, colocando o estereótipo tradicional, talvez esse cara fosse chegar lá, entrar num laboratório ou qualquer coisa do tipo, ficar ali dentro da universidade vivenciando, pensando ou na publicação, ou no contato, e aí a experiência como um todo passava. Então, Sim. assim, ou você pegasse um outro tipo, né? Do tipo, não, pô, o cara foi, mas, pô, é o cara festeiro, o cara que. Aí é 15 mil fotos tomando chopp, resenhando. Temos bons amigos de resenha, bons amigos de chopp. Sim. Sem citar nomes, mas temos. Mas já vem na mente, Que né? estou tentando trazer para cá, mas não vem. Entendeu? Já deixo registrado também. Tá? Mas o grande ponto é justamente esse. Então, assim, eu acho que a lei. Na época, a gente não tinha essa consciência, obviamente, nem eu, nem você. Mas a Lica teve uma leitura, mais uma, muito adequada. Assim, na minha visão, acho muito adequada. E nesse cenário, amigo, você teve uma mudança muito grande. Sim. Muito grande. Sentida por todos que estavam ao teu redor quando você voltou ao Brasil. Sim. Falaram que eu fui abduzido, inclusive. Exatamente. Não lembro se foi eu ou o Marcão que inventei essa piada. Entendeu? Deve ter sido ele. Mas eu a fiz também, confesso. É o Salvador de Baleia. Sério que o Salvador de Baleia. Essa foi o Marcão. Esse foi o Marcos. Esse foi o Marcos. Mas tem, eu acho que um ponto importante, que é o seguinte: o que exatamente mudou? Assim, para você, no teu ponto de vista, o que você chegou lá e falou, putz, eu tô pisando na bola, ou isso daqui é fora do que eu devo fazer? O que exatamente mudou para você? Porque eu acho que a gente nunca entrou nessa seara do teu ponto de vista. A gente só entrou na seara de que mudamos. Né? Sim. Mas o que você estava sentindo naquele momento? Então, eu acho que uma das coisas que mudou muito dentro de mim foi a capacidade de perceber outras pessoas e perceber o que era possível para mim
fazer, sabe? Eu senti uma capacidade de realização muito grande lá, no sentido de, tipo, como a gente estava numa escola, em um ambiente que facilitava as ações, a gente tinha, vamos dizer assim, o esforço que aqui no Brasil eu teria que fazer 90% de esforço para realizar uma tarefa, lá eu precisava de 20 ou 30. Então eu me senti muito potente no sentido de realizar coisas. E aí, naturalmente, a gente vai para a nossa área, né? Eu fui para a minha área, né? Mas de produzir coisas, de entender o que é uma sociedade, uma comunidade, qual a importância daquela comunidade para todo mundo que está ali. E aí, quando eu voltei, e é engraçado assim falar, porque quando eu voltei para o Brasil, os primeiros 2, 3 anos foram de uma desilusão completa. Né? Porque eu voltei, tipo, não, mano, agora eu vou mudar o país, eu vou fazer, o Brasil vai ser um lugar melhor porque eu tô aqui, eu vou transformar as pessoas, vou transformar as coisas. E aí eu tive que redimensionar esse entendimento para ver, tipo, beleza, eu tenho esse potencial, mas eu preciso adequar ele à realidade que eu vivo. Então, o que eu consigo fazer? Sabe? Então, eu acho que a grande mudança foi essa sensação de potência, porque eu acho que antes de ir, eu me via como um cara que estava sendo levado pela vida. E não que eu não viva esses momentos hoje, mas além de ser levado pela vida, tem muitas coisas que eu quero realizar enquanto vivo, sabe? Coisas que eu não tinha antes, assim, coisas que eu me perguntava o porquê das coisas, tinha um desconforto, mas não tinha uma... Pô, então vou tentar fazer alguma coisa. E hoje tem, sabe? Eu acho que essa talvez seja a grande herança que eu tenho acolhido dessa viagem, foi esse sentimento de tipo, pô, o que dá para fazer aqui agora com o que eu tenho e que vai me preencher e aí o meu preenchimento entra em promover uma mudança, tentar trazer as pessoas para estar mais fisicamente ativas, mais atentas ao ambiente, tal. Que mistura um pouco com o parkour, mistura um pouco com a viagem, mistura um pouco com quem eu sou, com quem eu fui me formando como indivíduo. Mas eu acho que é isso. Assim, mas teve uma desilusão grande no começo, viu? Assim, foi um... Porque eu imagino que a gente também não ajudou muita coisa na época. Não. Eu imagino que, assim, as piadas não contribuíram para o bem-estar da sua pessoa à época. Mas era interessante. Eu acho que foi interessante até como foi, porque me permitiu ir pensando e colocando num... Porque, basicamente, nossos amigos, eles são uma frase bem clichê, tá? Mas os amigos são a família que a gente escolhe. Então, foi uma forma menos porrada de eu sair de um lugar bem fechadinho e começar a colocar essas ideias, esses pensamentos no mundo, né? E que depois foi tomando corpo e que eu fui ficando mais à vontade. Quando me perguntam se eu sou bobo ou se eu fiz curso, eu sou obrigado a dizer que eu fiz curso, né? Porque eu estudei o palhaço por 2 anos, inclusive eu coloquei uma sunguinha na bunda e a minha avó assistiu eu com uma sunguinha enfiada na minha bunda. E foi uma experiência maravilhosa, porque eu ouvi a minha avó dando risada super alto, falando, olha o Érico com a sunga, né? E aí eu falei do palhaço porque eu acho que esse foi um segundo ponto muito transformador para mim. O curso de palhaço fez eu ficar mais à vontade com as minhas decisões e colocando elas no mundo, sabe? Em contraponto à minha formação, que eu tive professores maravilhosos. Olha, assim, eles atenuaram os meus processos de reflexão, mas infelizmente a gente estava numa estrutura que é uma faculdade pública que tem um forte incentivo à pesquisa e deixa a desejar um pouco as aplicações práticas da nossa profissão no mundo real, sabe? Assim, então acho que esse foi um segundo turning point que me ajudou bastante, assim.
É porque naquele momento, só para dar um contexto para quem não esteja ouvindo Sim, também, claro. porque senão o que aconteceu à época foi do tipo assim, todo mundo ali estava num nível de reflexão social meio assim muito baixo, de fato. Então, assim, quando teve, por exemplo, a tua saída, aí teve, eu acho que, não sei se foi um pouquinho antes ou um pouquinho depois, também a saída do Marcos, também pro Marquinhos, pro Sim, intercâmbio. Aí o outro Marquinhos também saiu pro intercâmbio em Portugal, a Mari saiu pro intercâmbio. Então, foi saindo uma galera para intercâmbio à época, e tinha essas possibilidades, né? Existiam mais bolsas para poder sair. Então, era uma época propícia para isso. Quando aconteceu essa saída, a volta era muito diferente. A pessoa que voltava, tirando a pessoa que tinha ido só para não fazer nada ou só para fazer a mesma coisa que fazia no Brasil fora do Brasil, quem aproveitava a oportunidade vinha de um jeito completamente distinto. sim. E aí o encaixe era do tipo assim, cara, levaram meu amigo embora, bicho. Eles não sei o que eles fizeram com a porra do meu amigo, mas assim, a gente mandou era só para cuidar, assim, deu assim, emprestei o Xbox, agora é para devolver com o mesmo joguinho, tudo bonitinho. Os caras me devolvem outra, cara, entendeu? E na época a gente obviamente fez piada com uma liberdade que a gente tinha para fazer, né? Mas foi um processo que foi quase que uma negociação, né? Era você tentando colocar pontos de vista e a gente trocando ideias, a gente tentando relembrar qual que era a realidade que a gente tinha, ou que a gente convivia naquele momento. E eu acho que sim, a tua ida serviu muito para o crescimento de todos ali. Legal. Esse crédito merece ser dado. Talvez se o Marcão faça as reflexões dele hoje, muitas delas sociais principalmente, começaram enquanto ele fazia o frango dele sem sal, você falando com ele e eu intermediando os dois para ver o circo pegar fogo. E foi sempre esse cara aí que fiz esse processo. Então, assim, foi um grande apresentador. Foi o primeiro apresentador da CNN Brasil, basicamente. Muito bem, basicamente. Basicamente, eu fazer isso. Mas, bom que eu já não vou para lá também, né? Menos mais uma porta fechada. Então, acho que foi um ponto que a gente chegou que a tua presença ali, principalmente com a tua vivência, foi muito importante pro grupo. Esse mérito é teu, cara. Assim, se o Peixe faz as reflexões, se a conversa hoje é um pouco mais madura, de fato, muito desse processo de maturidade começou na tua vinda, apesar dos pesares que não foi todo mundo, né, pessoas elitizadas que faziam todo um processo reflexivo, não, foi a gente zoando enquanto o Marcão fazia um frango inteiro para ele comer numa noite só. Esse processo foi muito importante, Então, assim, saiba que você tem méritos na formação de todos ali, inclusive. Que legal, eu fico muito feliz. Eu acho que, assim, eu tava vivendo conflitos ali também, né, assim, de é isso, né, tipo, eu lembro que foi muito engraçado, porque quando eu voltei, eu olhava para as pessoas e pensava, mano, eu fui, vivi um monte de coisa e eu voltei e as pessoas parecem que estão igual elas estavam antes. E eu não tava mais. E eu ficava, mano, foi assim, foi muito foda, sabe? Foi muito difícil. Mas de fato, acho que a gente teve a oportunidade. Eu acho que talvez foi onde eu aprendi a conseguir conversar com pessoas que não tinham a mesma opinião que a minha. E foi onde eu exercitei muito explicar os meus pontos. Explicar alguns e entender que, mano, por exemplo, o lance do vegetariano lá. Falava, ó, eu tenho uma série de questões. E eu, assim, hoje eu eventualmente como peixe, porque ninguém nega um rodízio de sushi. Mas, sei lá, em 30 dias no mês eu como peixe uma vez, né? O resto eu não como carne de fato. E tinha uma coisa assim de tipo. Que eu tive que trabalhar dentro de mim, que tipo, mano, sofrimento animal, meu Deus do céu. Só que, bicho, a minha escolha é não comer. Se a outra pessoa tem que comer, e a escolha dela é isso, sabe? Então,
tive que trabalhar essa tolerância, tive que trabalhar essa argumentação. Então, agora que você colocou esses pontos, fiquei feliz, assim, fiquei feliz porque eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. Realmente, eu acho que, e hoje eu entendo um pouco mais da potência de um intercâmbio dentro de uma sala de aula. Não só para o indivíduo que vive o intercâmbio, mas para as pessoas que têm contato ali. Realmente, as nossas reflexões do grupo e as ações do grupo mudaram muito depois que as pessoas foram voltando, assim, do intercâmbio. Mas... Porque a gente acabou tendo um ponto ali, aí eu falo a gente porque era um grupo, assim, a gente já estava próximo do final da graduação, então assim, você já tem os grupos formados, né? Você não tem o grupo sala toda, né? Você tem sempre os mini grupos ali formados. Então assim, tinha um grupo ali, eu, você, o Marcão, o próprio Peixe, eu estou falando mais do pessoal da sala mesmo, e tinha assim, as conversas eram muito menos aprofundadas nesse ponto, e elas passaram a ter que ser muito mais aprofundadas. Então assim, uma coisa é eu fazer a piada. Então, sei lá, você falou que você não vai comer mais carne. Aí alguém faz uma piadinha. Aí depois foi um segundo faz a piadinha. Outra coisa é do tipo assim, caralho, meu amigo ficou chateado com a piada. Sim. Assim, eu passei do ponto. Ou essa piada não serve. E aí você vai colocando para qualquer outro contexto. Porque não foi... Você chegou com esse, mas com uma caralhada ali no meio. Né? De outros pontos. Então, assim, eu acho que esse ponto serviu demais ali pra gente, assim como em outros mini grupos também foram servindo. Né? Imagina que o Marcos, por exemplo, o Marquinhos tem uma responsabilidade muito grande no grupo onde tinha o Rovares, onde tinha o Pirulito, onde tinha outros caras ali que tinham outra pega de uma outra conversa. Então, assim, cada um foi formando. Eu acho, assim, esse ponto do intercâmbio, ele foi muito bom, não só para a formação de vocês, mas de fato para nós, assim. Eu lembro da gente se olhar de vez em quando, tipo assim, tá aí o argumento agora pra gente fazer a piada. Qual que é a próxima? Ninguém tem? Não? Ok. Tá, tipo, ok, vamos ter que aceitar. Beleza, então tá bom. Então, aceito. Então tá aceito. Mas esse é um ponto importante. Então, assim, muitas das ações que eu tive, e eu cito muitas vezes isso, eu acho que 2 pessoas da graduação me fizeram refletir muito sobre a parte humana. E eu sempre tive muita dificuldade, obviamente você já sabe, sobre esse aspecto. Das 2 pessoas de graduação foi você e a Aline, que era de nutrição. Que eram as únicas 2 pessoas que tinham, assim, vocês tinham liberdade e gostavam de entrar no choque, assim, gostavam de entrar para debater. Sim. A maioria levava na piada, mandava embora, estava tudo certo. Vocês gostavam do debate. Então, assim, pessoas que nem vocês são muito importantes. Fique registrado aqui para todo mundo. Eu sei que eu provoco, acabo colocando constrangimentos, mas pelo menos fica aqui uma coisa mais arquivo confidencial. Né? A gente sai da parte mais entrevista, vai para arquivo confidencial e volta. A gente faz esse processo inteiro. Amigo, nesse cenário todo que a gente está descrevendo, quais eram as tuas perspectivas quando você pisou o pé na FCA? Assim, o que você queria do curso? O que você achou? Porque, assim, pô, mudou pra caramba, legal. Mas qual que era o ponto inicial? Assim, o que você chegou lá e você queria o quê? O que você tava com de ideia na cabeça? Olha, eu lembro até hoje de uma das primeiras matérias, inclusive nesse semestre eu reprovei nessa matéria, porque eu sempre fui um cara muito contestador. E eu não lembro o buchicho que aconteceu, mas tipo, na aula de sociologia, a professora era uma puta de uma como que se fala? De uma imperialista, assim, tipo, mano, a mulher queria, não é imperialista a palavra, como que chama? Putin, assim, ó, o cara é... Autoritário. Autoritário, muito obrigado. Era uma puta de uma autoritária na aula de sociologia. Eu falava, mano, isso não faz sentido nenhum, meu, vai se fuder. Tipo, eu fiquei revoltado. E a gente estava lendo um livro da Marilena Chauí, que era um livro muito legal. E eu não tô lembrando o nome agora, mas depois eu lembro, eu posso te falar. Mas ela falou um negócio muito importante. Por mais que eu não gostasse dela, que eu reprovei esse ano, porque
porque eu briguei com ela e decidi não ir mais nas aulas, ela falou, uma das grandes chaves da universidade é universalizar o conhecimento. É você entender o que é o universo de um conhecimento e o universo que a gente vive mesmo, né? Então, quando eu fui para a faculdade, eu vou te contar como que foi a minha trajetória. Na hora de me inscrever para o vestibular, eu não me ia inscrever para porra nenhuma, porque eu não tinha estudado pra caramba. Eu falei assim, não vou passar em nada. A minha mãe falou, não, você vai fazer vestibular. Vou fazer da Unicamp, da Unesp, da USP. E é isso. Aí me inscrevi em biologia, em uma. Na outra me inscrevi, na Unifesp me inscrevi em medicina, estava confiante. Na Unicamp me inscrevi em ciência do esporte na primeira chamada e na primeira opção e na segunda educação física. E aí vida foi passando, eu não passei nem na Unesp nem na Unifesp. Na Unicamp não tinha saído nada ainda. Falei assim, bom, né, vida que segue. Fui ver na época fui ver o cursinho e fui procurar emprego. E aí eu descobri que o preço do cursinho, que na época acho que era o ângulo, era exatamente o mesmo preço de uma faculdade de educação física no São Judas. E eu falei assim, bicho, vou pagar cursinho, vou fazer a porra da faculdade, né? Tipo, é o mesmo preço. E eu ia ganhar exatamente o preço da mensalidade. Eu ia trabalhar numa loja na World Tennis, estava quase lá dentro, e era R$700 o salário, assim, e a mensalidade era R$700. Aí eu me matriculei na São Judas, estava quase aceitando o emprego no final de semana, na primeira semana de aula de São Judas, no sábado saiu o resultado da Unicamp, que eu tinha passado. Acho que o que era segundo, não, era que eu tinha passado, eu já tinha feito as duas fases. Só que eu tinha certeza que eu não tinha passado, porque eu achei que eu tinha zerado história. Então eu estava meio desiludido, sabe? E porque se zera alguma coisa já não entra, né? E aí eu passei. E aí a primeira coisa que me veio na cabeça, eu falei, caralho. A segunda que veio foi, eu vou. Com certeza eu vou. E aí eu fui falar pro meu pai e pra minha mãe, os dois ficaram meio sem chão, assim. E aí foi uma coisa meio rápida. Eu lembro de falar, tipo, no final de semana seguinte a gente teve que ir para Limeira para fazer matrícula, ou na semana seguinte já, e aquele barranco da descida da FCA era tudo terra. E aí começou a juntar o pessoal na porta, e a porta fechada ali. E tinha um guardinha, não sei se você lembra, seu Nelson, acho que era o nome dele. Um bem velhinho, assim, bem... Lembro. Bicho, quando aquele cara abriu o portão, era a gente rolando pro barranco, e os papel voando, e o pessoal correndo para fazer matrícula. E eu falava para minha mãe, mano, vai dar tempo para todo mundo fazer. Enfim, me matriculei e, bicho, eu não tinha expectativa nenhuma. Sinceramente, foi uma coisa assim, sabe o que eu comentei com você de deixar a vida me levar? Foi um pouco isso, assim. Quando eu saí do colegial, meu sonho mesmo era ser jogador de handball. Queria ser jogador profissional de handball. Mas também não fiz um esforço necessário para isso, e meu pai e minha mãe meio que tinham uma parada assim, você precisa estudar. Você precisa estudar, e eu não quero ser jogador, não, preciso estudar. Eu fui. E aí, assim, tipo, os primeiros 2 anos, foi o primeiro ano, eu gostava muito do assunto, mas eu gostava mais de farra, sabe? De festa e Mas eu gostava de estudar, mas eu gostava também de fazer uma farra. Faz mais sentido, inclusive. Mas eu acho que uma coisa muito importante que a FCA acertou muito foi no núcleo comum. Eu acho que o núcleo comum trazia as reflexões de sociologia, de epistemologia da ciência. Tem umas que eu acho que não precisava, tipo lógica. Pelo menos para mim não precisava. Para outras pessoas talvez, mas... Eu sou suspeito, então... Mas eu acho que foi muito importante nesse sentido, assim, porque eu realmente entrei na faculdade, eu entrei com 17 anos, né? Eu entrei uma criança, e todo o processo da universidade foi amadurecendo bastante, assim,
minhas reflexões, minha ideia de vida e tal. Então, só para o pessoal ter uma ideia do nível que eu estava empenhado na faculdade, na primeira semana que tinha 4 festas, eu ia na festa à noite e no outro dia eu passava o dia tomando groselha para aguentar ir na outra. E aí eu fiz isso por 4 dias. Eu lembro que no sábado e domingo eu estava assim, destruído. Enfim, foi meio que isso, assim, foi uma coisa bem... Não foi um planejamento, não foi. Sabe, foi o caso. Mas eu acho muito importante esse tipo de depoimento pelo seguinte motivo. 99% vão ter a mesma dúvida ao pisar na universidade. E vão optar também pela FAA. Porque, sim, querendo ou não, assim, é uma série de fatores que estão ali presentes que elas vão levar para aquilo. E, de fato, faz sentido. É que, de vez em quando, a gente, dentro da universidade, vai ficando mais velho e vai esquecendo que a gente passou pela categoria de base. Sim. A gente vai esquecendo. E a gente esquece a dificuldade de começo. Então, assim, em 1970, a dificuldade era exatamente a mesma nesse sentido. Você está indo longe dos pais, você tem uma graninha guardada ali para você sobreviver, então você faz a conta meio tipo assim, quanto custa o miojo? O miojo dá tanto, sobra comer tanto. Tantos miojos por dia. Porra, vou no RU uma vez na semana, a cada 2 dias, para dar aquela enchida boa. Vou dar aquele sorriso, vou cumprimentar a tia que tá ali, porque ela vai me servir 2 vezes a mistura. Isso era bonzaço nisso, lembro até hoje. Ganhava uns puta bife. Diga-se na época eu comia bife ainda. Na época eu comia bife, ganhava bife pra caramba. Por isso que depois falou, deixa. Ganhou 2 a vida toda, complica mesmo. Tava cheio já, né? Tava cheio, nós que tava vazio. Esse que é o ponto que fica. Mas o grande ponto que vai ter, e eu acho importante o depoimento, é justamente nesse sentido. Eu acho que esse cenário, eu, por exemplo, não tenho muito para falar para quem está vindo da graduação. Eu demorei 3 anos ou 2 anos e meio para ir para uma festa. E foi a muito custo, hein? E fui a muito custo. Eu fui do tipo, meu orientador falar que eu tinha que ir. Que tinha que precisava ir. Fizeram um petit comitê, um pequeno comitêzinho para tentar me levar e ainda chamaram o meu orientador para participar. Senão não ia. A gente combinou de ficar envenenando você para ir na festa. Eu sei. Hoje eu sei dos bastidores. Eu já tive roda viva, né? Eu fui o primeiro responsável na FCA para um programa de entrevista sendo convidado. É verdade. Né? Isso ninguém dá o devido crédito, né? Pós-festa havia um petit comitê rodado assim, ia fazendo perguntas sobre aquele Nossa, foi maravilhoso isso. Aquilo ali era fantástico. Então, assim, eu acho que tem um grande ponto que é esse mesmo, porque de vez em quando a gente acaba esquecendo. A gente acaba esquecendo que a gente teve 17 anos e que o conjunto de valores era outro, a ideia era outra, o que a gente queria aproveitar da vida era outro. E te falam, assim, do coração. Acho que é mais, assim, dentro de um certo equilíbrio de um velho falando, acho que é saudável. Acho que, de certo ponto, é saudável. É bom. Eu acho que sim. Eu acho que, assim, hoje, se eu entrasse na faculdade de novo, com os mesmos 17 anos, mas com as experiências que eu já tive, o que eu faria de diferente seria aproveitar as festas, estudar talvez um pouco mais do que eu estudei, mas acho que um ponto importante é que infelizmente, no nosso período... tá tudo bem? Tá bom? Infelizmente. Que você abriu os olhos assim, falei... Amigo, deixa eu contar o bastidor. Isso daqui fica na minha cara. Aqui. Tá. Então, assim, o que está acontecendo nesse exato momento, e aí até é um bom para... Iago, é fácil fazer podcast? Não, é difícil. Porque começa a bater essa luz aqui, nesse lado aqui, e eu vou fechando. Aí, do nada, eu tô metade fechado, metade aberto. Aí eu tenho que ficar toda forçando aqui. Entendi. Senão não vai. Bom, não, então, eu acho que isso em partes é responsabilidade minha, em partes é porque a gente estava num campus novo,
Mas eu vejo que a universidade pública ela oferece uma gama de possibilidades fora da sala de aula, por exemplo, empresa júnior, o nome, porque quando você está na universidade, você pode tentar usar o nome da universidade para fazer um projeto, para fazer a corrida, igual a gente fez, para o projeto das lutas, que foi um projeto também que foi muito legal. Mas eu acho que usar as ferramentas que a faculdade tem para você se engajar academicamente, para você participar mais ativamente porque a universidade é uma coisa em movimento, né? E participar mais ativamente desses grupos é uma coisa que eu gostaria de ter feito mais, sabe? De ter ido no DCE, de ter ido lá na Unicamp, nas assembleias, ouvir o que a galera tinha para falar, que eu acho que ela tem uma construção de conhecimento sobre sociedade muito rico, sabe? Assim, esse é um ponto importante porque assim, eu não teria como dar muitos conselhos nesse cenário. Entendeu? Porque basicamente eu fiz o inverso de quase todo mundo. Obviamente cada um vai ter um contexto específico. Mas quando eu cheguei na FCA, eu contei essa história no último podcast, porque esse daqui vai na sequência de um outro que eu contei essa história. Só repetindo a história? Eu não tenho. Quando eu tiver 60, eu conto outras novas. Eu tenho esse pouquinho aqui para a gente contar. Eu contei que quando eu cheguei na FCA, naquele barranco, ali tudo aquele estacionamento cheio de lama, a minha sensação foi a seguinte: falei, é aqui que eu quero ficar. E a minha sensação foi aqui que eu quero ficar, não foi barranco é legal, não é isso. Foi do tipo assim, tem pouca gente. Na minha cabeça de nerd competidor, a minha cabeça produziu o seguinte, sim, se eu for para a USP, ou se eu for para a Unicamp Barão, e assim, não tinha passado nenhuma das duas, tá? Só se eu fosse. Vai ter 4 anos na minha frente. Então vai ter a turma do 4º ano, vai ter a turma do 3º, a turma do 2º e vai ter os caras que passaram do 4º ano. Então, assim, vai ter muita gente que vai para os laboratórios, que vai para os estágios, que vai para isso, que vai para aquilo, e eu vou ficar para trás, porque eu vou ser mais novo. Aqui tem 2 anos. Então, assim, é 1 ano só, a diferença é pouca. Se eu me coloco no laboratório feito um maluco, que foi o que eu fiz, não tem como eu não ganhar do cara ou da menina que vai estar ali competindo comigo. Então eu vou ganhar na competição. Então eu passei 2, 3 anos, você acompanhou a época, de 6 horas da manhã eu estava na FCA, 11 horas, meia-noite eu estava saindo da FCA. Sim. Então assim, quando as pessoas perguntam, por exemplo, poxa, Thiago, você acha que a gente deve ir para a festa? Eu falei, cara, eu não tive essa experiência. Eu não tive o contraponto. Eu não tive um período uhul. Teve um período, sei lá, 2 festas com vocês num semestre. Sim, então era pouca coisa. E era um puto esforço que vocês faziam, e agradeço a amizade. Porque era um puto esforço, eu sabia o quão chato eu sou em argumentação. Então eu ficava argumentando e contra-argumentando até desgastar a amizade. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse ponto é importante. E quem está nos escutando agora, para além de uma conversa meio, a vida, tem uns pontos que vão ser em comum. 17 anos, chegar na universidade, ver aquele mundaréu de gente, e você querendo aproveitar a vida, achando que você vai viver eternamente, é um conflito que gera. Então, assim, conversa com as pessoas que estão mais velhas, porque elas já passaram por isso. Assim, não sigam, mas conversa. Eu vou contar uma história bem rápida, porque é uma coisa que me marcou, mas eu lembro que na primeira semana, assim, para quem me conhece hoje, sabe que isso é uma coisa completamente assim, tipo... Mas eu lembro na primeira semana, como que chama aquele cara? Não, tinha um cara da Ross Galaxy, que tava sempre bêbado, magrelinho, que ele era meio mole. Como que ele chama? Ele ganhou várias maratonas, mas não lembro o nome dele. Sei quem é. Você sabe quem é? Ele tinha Michael Sport. Sim. E aí, na época, eu tava paquerando uma moça da sala, não vou colocar o nome aqui por uma questão de... né? Mas aí a gente tava indo embora pra casa junto. E aí ele falou, eu dou carona pras meninas, não sei o que, não sei o que. Aí eu tava
muito bêbado, né? E aí as meninas entraram no carro e falaram, você não cabe. Eu falei assim, não, eu vou aqui fora. Bicho, eu fui pendurado na EcoSport, com os pés embaixo. Gente, que isso, sabe? Assim, quando eu lembro disso, eu falo, mano, que é isso? Enfim, coisas que eu vivi na minha graduação. Para não te deixar sozinho nessa pendurado no export, vou contar uma resenha minha também, obviamente, para a gente ficar se expondo, né, publicamente. Faz parte da vida. A primeira bebedeira minha, pesada, foi festa do pijama. Muito bem. Festa do pijama. Festa do pijama. Então você imagina assim, façam as contas aí, quem já foi numa festa do pijama, era um nerd semi-barbudo da época, já ficando calvo, né? Já tinha essas características já na época. Eu fui nessa festa de famosa samba canção, e com a camisa regata. Basicamente esse era o traje de uma havaiana, que obviamente essa havaiana ela foi, mas não voltou, né? Porque quem tá ligado em festa do pijama, ou qualquer festa que alguém coloca, vamos jogar coisa, começa a jogar água, começa a jogar uma par de coisa para fazer algum fuzuê ali, obviamente que elas vai umas coisas e não voltam outras. Na vida tem desse tipo de coisa, tem coisa que fica pouco tempo presente na nossa vida. E aí, eu enchi a cara, e eu tenho bons amigos. Às vezes não tão bons assim. Por quê? Porque tiveram alguns momentos. Primeiro momento foi do tipo assim, nossa, são 5 horas da manhã, às 8 a gente tem aula. Me levaram de samba canção para a universidade, né? Que é um local público frequentado por muita gente. E ao estar imerso naquele ambiente, foi me ofertado carinhosamente por alguém que até hoje eu não sei, um pão de queijo e um café. Eu tentei mastigar o pão de queijo e parece que eu coloquei ele para fora. Eu falei, deixa, não quero pão de queijo, está muito ruim. Para você ter ideia da loucura que estava, nem o café eu tomei, dado o meu vício em café, nem o café foi possível. Naquele momento, aquele conjunto de amigos que nos cercavam, que ia aumentando, né? Agora eu era um pequeno macaquinho de circo. As pessoas iam passando ao redor para me ver. Se aproximando. Para ver o comportamento daquela espécie com álcool. Aí eu ia, comecei a andar sozinho, avulso, e as pessoas me comboiando. E aí surgiu um detalhe. Na cabeça das pessoas, às 7h50. Lembra? Saímos às 5. 7h50 surgiu o problema na cabeça da pessoa. O Iago não tem condições de ir para a aula. Para onde vamos levar o Iago? Porque o Iago não tem condições de ir para a aula, mas a gente que também está de samba canção e camisa regata quer ir para a aula. E aí a sugestão foi: tem um colchão no laboratório, no segundo andar. Me levaram até lá, que por acaso foi o primeiro LEP, né? Foi o primeiro espaço do LEP. Me jogaram ao colchão, porque obviamente eu não estava em condições de deitar no colchão, só me jogaram, eu só caí. Ainda bem que existe a gravidade. Neste momento, 7h59, surgiu uma segunda reflexão na cabeça das pessoas. E se o Alcides entra? Porque ninguém aqui, além do Iago, tem a chave, que era em cartão magnético. E só tem o Iago e o Alcides. O Iago não tem a condição de sair nem de entrar na sala, dado a condição que ele não estava de sair. O único que pode entrar aqui é o Alcides. E se o Alcides entra, encontra o Iago de samba canção regata, extremamente bem, jogado no colchão, roncando. Ele faz o quê? Manda esse moleque embora, interna, faz o quê? Aí essa reflexão surgiu mais uma situação, que foi colocar todo mundo no carro e me levar até onde eu morava.
Já estavam atrasados para aula. Eu fui levado e eu estava para o lado do vidro. Então, eu estava no banco de trás para o lado do vidro. Então, eu apoiei a cabeça e fiquei dando os tapas. O vidro ficou dando os tapas em mim. Quando a gente parou na casa de um colega, se não me engano, na casa ali onde morava a Bruna, ou às vezes o Peixinho ficava ali. Quando a gente parou ali, naquela rua, eu me enchi do saco daquele vidro batendo na minha testa, abri a porta e fui a pé. Eu falei, eu sei onde eu estou. Eu posso ir onde eu quiser, sou livre. E saí. Andando. Eu juro pra você, eu atravessei as duas ruas ali e eu não lembro de ter atravessado essas ruas. O editor da minha cabeça, ele fez esse recorte. Nossa, mano. Ele fez um recorte comigo estirado no sofá de casa. E só. Esse caminho entre eu ter chego ali no sofá, eu não faço a menor ideia. Mas a menor ideia. Assim, eu não sei como eu atravessei a rua. Eu não sei nem se eu olhei pro lado para atravessar a rua. Eu não faço a menor ideia. Se alguém, tipo assim, me parou no meio e eu não atravessei rua nenhuma, eu só entrei pro carro de novo. Eu não tenho essa memória. Então, assim, aproveitei pouco. Podia ter aproveitado mais. Talvez não tivesse sobrevivido, né? Fica esse questionamento dado a intensidade do aproveitamento. Mas esse ponto que a gente coloca é geralmente muito importante mesmo, porque é ali que fez o vínculo. Sim. É ali que os projetos andaram. Assim, eu ganhei muita coleta de dados feitas não propositadamente para isso, mas eu ganhei muita gente, tipo assim, pô, o Iago é legal, vou dar uma mão para coleta de dados, para isso, para aquilo outro, blá, 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 ali naquelas 3, 4, 5 festas que eu fui ao longo da graduação inteira. Mas eu lembro, lembro de Rovares me parar no meio e falar, isso aí, garoto, no meio da balada. Ele bêbado e mais ainda. Entendeu? Eu lembro até hoje. Gente comemorando o meu sucesso social, né? Vibrando como se fosse uma grande torcida de futebol. Basicamente uma Gaviões da Fiel reduzida a 4 ou 5 pessoas. Entendeu? Eu me recordo também. Eu então, que estava tendo sucesso, me recordo muito. Entendeu? Infelizmente, assim como meu time atualmente, eu não trago alegrias à torcida, né? Então, foram momentos escassos. Eu fui um grande São Caetano, entendeu? Um grande São Caetano naquele momento. Mas eu acho que o grande ponto que fica é justamente esse: a construção de laços a partir da vivência. Sim. Não adianta. E, amigo, caminhando até por conta do horário, caminhando para o final das conversas, aliás, farei uma proposta para você. Não sei se você já viu aquele podcast do Rafinha Bastos, Mais que 8 Minutos. Já. Muitas vezes ele cansa de fazer entrevista e ele chama o Maurício Meirelles para ficar conversando sobre qualquer coisa. Okay? Você não chamou o Maurício Meirelles, né? Não, mas assim, se você topar, você vai começar a virar um Maurício Meirelles nesse canal aqui, dado essa barba mais próxima, que me aproxima mais esse humor caricato, né? Isso me aproxima do stand-up um pouquinho mais. A gente troca outras resenhas, obviamente, porque a gente não chegou nem na metade. Pra você ter ideia, nesse ponto que a gente tá conversando das histórias, eu e o Érico não éramos amigos. É verdade. Isso é verdade. Nesse ponto a gente não era amigo ainda. A gente tinha algumas rusgas de sala, assim, os grupos não conversavam muito, eu tava saindo dos nerds e entrando pro futebol. Esse é o começo ali, e depois a gente foi ter amizade depois ainda. Foi quase no fim da graduação. Né? Quase no fim da graduação. Então, assim, a gente não chegou nem na metade da graduação nesse momento. Aliás, da metade um pouquinho para frente. Amigo, um ponto importante para a gente caminhando. Você vai para a Dinamarca, muda a tua visão, passa 2, 3 anos no Brasil tentando readequar as coisas à realidade que você está presente. O que você quer da vida? Daqui para frente. Pergunta chata, eu sei. Difícil, né? Assim, eu vou falar para você, assim, como profissional, quando eu comecei a dar aula, e eu estou dando aula particular, deve ter 4, 5 anos,
E quando eu comecei a dar aula particular, o meu sonho era dar aula em grupo, né? Mas é muito difícil você conseguir conciliar interesses e horários quando você está tentando fazer uma coisa que contemple a individualidade de cada um. E o que me surgiu como resposta, que quando eu abri, eu falei assim, vou abrir umas turmas, né? Mas o que eu consegui foi alguns alunos individuais, né? E aí eu lembro que quando eu comecei a pensar isso, eu falei, eu queria ganhar tanto. Queria chegar no salário de tanto. E eu cheguei nisso há pouco tempo, assim, sei lá, deve ter pouco menos de um ano que eu ganho o que eu gostaria. E aí, como eu penso num trabalho de longo prazo, é muito legal no sentido de que hoje, por exemplo, eu ganho um tanto de dinheiro que eu me sinto confortável. Eu não tenho minha agenda completamente abarrotada, então eu acho que qualidade de vida está no quanto a gente trabalha, então eu consigo não trabalhar pra caralho, mas trabalhar um tanto que é condizente para a minha realidade. Mas eu tenho muito interesse de ter um espaço e de estudar mais saúde pública. E a saúde pública voltada para o exercício para atividade física. Então, assim, se eu pudesse pensar como que seria o Érico daqui 5 anos, 10 anos, eu seria um cara que tem um espaço que promove exercício e atividade física com uma lógica diferente, com uma lógica que eu acho bizarra essa palavra, mas eu uso ela porque é mais fácil, mas uma lógica mais humanizada, né? Que respeite individualidades e tal. Que junte as pessoas, que as pessoas se sintam bem de estar nesse espaço, né? Então, eu penso num espaço que a pessoa vai, treina, fica lá, come uma fruta, conversa com as outras pessoas, constrói treinos juntos. Eu não sei muito bem, isso é uma coisa que ainda tenho elaborado, assim. E eu tenho vontade de estudar mais a saúde pública no sentido de, tipo, eu como um bom filho de Unicamp, tenho vontade de sistematizar um pouco o meu conhecimento, né? Então, pegar o que eu venho desenvolvendo na prática e tentar responder perguntas no futuro, assim, sabe? Eu sei que é meio abstrata a resposta, mas porque, de fato, para mim também é um pouco abstrato, assim. Mas, assim, porque hoje, assim, eu gosto da minha profissão, eu gosto de melhorá-la, eu trabalho um tanto que eu gosto, mas se eu pudesse mudar, eu estaria trabalhando com aulas em grupo e sistematizando um pouco mais o conhecimento, assim. Acho que seriam essas coisas, assim, é isso que eu quero para frente, sabe? Mas assim, te confesso que não é muito abstrato, não. Assim, eu acho que a gente tem a gente acaba tendo uma necessidade muito grande de fazer passo a passo. Assim, desenhar muita coisa. Então, por exemplo, quando eu entrei na universidade, eu fiz esse processo passo a passo. Eu fui metódico a esse ponto de desenhar. Sim. Eu sabia o que eu tinha que ler, o que eu tinha que aprender, o que eu tinha para chegar ali. Cara, deixa eu falar para você que 20% do que eu desenhei sequer assim, bateu de fato, é muito. 20% bateu tem sido muito. Assim. Porque você acaba, cara, assim. Em que dia que a gente imaginou que a gente estaria tendo uma conversa nossa num podcast que vai para o YouTube? Não tem como. Sim, é difícil. Então, assim, o fato de você ter um norte, ter já assim, pelo menos um direcionamento, eu acho que já é foda. Assim, eu acho que já é esse passo a passo, meio livrinho de regra, para sistematizar, você terá que fazer 1, 2, 3. Não é bem, a gente sabe que não é bem assim. Então, assim, acho muito difícil, muito difícil. E nesse sentido, o que você acha que são seus maiores desafios para chegar lá hoje? Mais desafios? Deixa eu pensar.
Eu acho que bicho, para abrir o espaço, porque assim, hoje, por exemplo, eu tenho uma liberdade muito grande no sentido de que assim, eu atendo alguns alunos online, alguns eu atendo no parque, outros eu atendo numa estrutura que eu já tenho equipamento, tem algumas coisas que eu utilizo, e isso me dá muita flexibilidade de horário, de, enfim, de planejamento também. Ter um espaço físico que eu sou responsável, talvez acarrete numa diminuição dessa flexibilidade. Não necessariamente, tá? Não é, mas é uma coisa que eu ainda não consegui entender como que eu vou poder conciliar os dois. Até porque, por exemplo, hoje a renda que eu faço é para me sustentar. A partir do momento que eu tiver um espaço, a renda que eu faço precisa minimamente me sustentar e sustentar o espaço, né? Então, acho que isso são fatores que me geram uma certa insegurança. Então, o que eu tenho feito hoje? Hoje eu tenho, aos poucos, comprado coisas, comprado equipamentos, pensado em algumas coisas. Tenho, aos poucos, tentado construir esse ideário de lugar, assim. E quanto à pós-graduação, eu acho que a pós-graduação, o estudo, o mestrado, a parte acadêmica, para mim, vem como uma segunda coisa. E eu acho que enquanto eu não fizer essa primeira, talvez essa segunda ainda não faça. Ela é uma coisa que eu tenho no meu radar, mas que ela não faz tanto sentido ainda, sabe? Sim. Porque assim, eu acho que isso é uma coisa que, não sei se todo mundo, mas acho que a maioria das pessoas sonha em ter um envelhecimento saudável financeiramente. E saudável realmente, mas saudável financeiramente, acho é uma coisa, querendo ou não, o modelo que a gente vive, essa saúde financeira, ela traz uma paz, né? Então, na minha cabeça é isso, como que eu concilio ter um espaço que vai me trazer uma certa estabilidade e que vai trazer um rendimento, mas que oferece uma coisa que é diferente, que é legal e que tem impactos positivos para as pessoas, né? E aí, num segundo momento, com essa coisa mais estabilizada, assim, beleza, mano, agora eu vou pegar aqui, ó, tenho 60 alunos, dá para fazer isso tudo para dar com pau. De questionário, enfim, dá para fazer o caralho, sabe? E aí começar a aplicar, e de repente ser até um centro que faz parcerias de estudo, por causa de um N que eu já tenho ali disponível, coisas desse tipo, assim, sabe? Cara, assim, acho fantástico e, cara, tente. Tente. Eu sei que eu não preciso te dar esse conselho, mas você já me deu esses conselhos, do que então, assim, eu estou só retribuindo o que você já me passou. Tente. Tente, porque, de fato, você é um puta profissional, você é um cara com conhecimento fodido das coisas, não para além da profissão. Não, você não é um cara que se limita a saber da mitocôndria, das 3 de 12 que vai ter no supino, você não é um cara que vai se limitar a isso, você é um cara muito mais do que isso. Então, assim, toda vez que você puder ter projetos, faça. Porque serão bons e, obviamente, no que eu puder te ajudar, eu estarei à disposição dentro das limitações que um careca tem. É sempre bom colocar isso. Dentro das limitações que alguém que está ficando careca nesse exato momento, com uma entrada gigantesca no vídeo, nesse momento, tudo que eu puder ajudar, eu fico à disposição. Para a gente encerrar, até por conta do horário, você tem algum recado, alguma mensagem que você queira deixar nessa nossa primeira conversa? Já digo, você é amigo, então assim, você não vai ter muita escolha. Ou você acaba a amizade ou você volta, então... Não, a gente pode, eu acho que a gente tem que conversar assim. Uma coisa que eu ia falar é o seguinte, pode não parecer, mas aqui tá ficando bem ralinho, viu? Eu passo a mão, já não sinto o mesmo volume que eu sentia antes, sabe? Eu sou competitivo. Não, eu não vou comparar, porque claramente... não, assim, tá longe. Realmente eu me sinto privilegiado nesse momento.
Bicho, eu acho que talvez um recado final, assim, eu acho que eu gostaria de incentivar também, porque uma coisa que eu sinto falta na nossa área, e aí a gente pode extravasar para as pessoas, é que a gente tenha mais contato, mais conversas abertas. E especialmente na área da educação física, eu sinto muita resistência das pessoas tem muito medo de, tipo, puta, se eu falo uma merda aqui, eu vejo isso nos cursos de atualização que eu vou fazer, tipo, todo mundo tem medo de falar, sabe? E eu acho que a gente aumentar esses espaços de diálogo, eles potencializam e fortalecem esse tipo de conversa e naturalmente fortalece as pessoas, sabe? Então, eu queria agradecer a oportunidade, a escuta, o espaço, esse primeiro espaço, essa primeira escuta. Espero que venham outras, realmente. Amigo, virão, que obviamente te encherei, né? Muito bem. É o que eu digo a alguns, enquanto vocês não me bloquearam no WhatsApp e nas redes sociais, eu encherei o saco de vocês, então quem mandou ter, né? Quem mandou ter Instagram e WhatsApp? É a vida. Essas são as coisas que a gente faz. Um ponto importante, só para complementar, e é bom deixar só porque a gente estamos gravando isso no dia 15/7, né? Então, assim, sei lá quando que eu vou postar, mas é sempre bom complementar uma coisa que é interessante. É sempre muito bom a gente ter a liberdade com um grau de responsabilidade. Essa discussão tem virado social pra caramba nos últimos tempos aí. Não tenham vergonha de perguntar, de afirmar que não sabem. Sim. Isso não tem vergonha nenhuma. O que você pode ter vergonha, e por favor tenham, é de achar que as suas convicções são maiores que as dos outros. Então, assim, se você achar que a Terra não é redonda, não é um grande círculo, e ir contra tudo o que está ali, não é questionar sobre, é impor uma afirmação, que é diferente. Questionar isso daqui que a gente está fazendo. Um fala uma coisa, o outro faz uma piada, o outro conversa, o outro coloca um ponto, e aí a gente vai fazendo um diálogo aberto, de fato. Ele não tem início, nem meio, nem fim. Ele vai. Quando a questão é só você impor para o outro qual regra ele tem que seguir, para qualquer dos lados que a sociedade hoje tem, isso não é liberdade. Aí você castra ela em detrimento da sua, você castra dos outros. Então, assim, cuidado com os discursos pró-liberdade em todo ponto, mas tenham a liberdade de questionar o que a gente faz, não só aqui, mas também fizemos ao longo de anos e anos e anos de amizade, e continuaremos fazendo, porque, obviamente, agora temos até um horário para preencher, então a gente precisa fazer bastante. Pode falar. Eu esqueci de falar, eu estou começando uma ideia no meu Instagram profissional, que é trazer alguns conceitos de treinamento de uma forma um pouco mais engraçada. Às vezes eu misturo um pouco do palhaço, mas eu tento trazer o conceito de uma forma legal. Então, para quem tiver interesse em dar uma olhada, hoje só tem 3 por enquanto, mas a ideia é ir produzindo mais. Mas o meu Instagram lá é @erico.pirolo, com 2 L's, .personal. Aí depois eu peço para o Iago colocar aí. Vai estar na descrição do vídeo e eu coloco também uma thumb aqui embaixo também quando você citar. E aí é isso aí. Se tiverem sugestões, ideias, mandem. A gente vai tentando colocá-las também. É isso. Pessoal, para quem esteja nos acompanhando até este exato momento e tenha quebrado esta imagem desse ser barbado com cara de nerd, porque eu fiquei de samba canção, deixa seu like pelo menos, né? Assim, se agora você já sabe que eu estava de samba canção, pelo menos você pode ter algum interesse que pode vir novas histórias por aí, né? Tivemos mais anos depois desse. Então, assim, deixe seu like. Por favor, deixe seu comentário aqui embaixo, sempre muito importante ouvir vocês. Pô, Iago, conheço um profissional, conheço um cara que é super legal, pô, troca uma ideia com ele. Pô, manda aqui embaixo aqui a sugestão, também é muito legal. Outra coisa que eu estou querendo fazer, e eu não comentei contigo ainda, é expandir não só para a educação física, mas para áreas que também possam auxiliar. Então, assim, tenho outros profissionais, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, enfim,
coloquem aí atletas, alunos. Então, assim, coloquem aí todos embaixo ali as suas sugestões que a gente possa chamar mais gente para aumentar esse universo, para a gente trocar ideia sobre diferentes pontos de vista. Combinado? E, pessoal, se inscrevam no canal e ativem o sininho também para vocês receberem a notificação do YouTube e achar que vocês acham que é importante. Então, assim, se vocês não fizerem isso, o YouTube não percebe. Se vocês fizerem, o YouTube percebe. E aí ele vai fazer com que o canal chegue para mais gente. Combinado? Um grande abraço a todos. Muito obrigado a todos. Amigo, obrigado por ter aceito o convite, pela conversa. Essas 2 horas de conversa, uma gravada e uma não. Um grande abraço a todos e até mais. Valeu.